Existe algo estranho que acontece quando você começa a mudar. E a maioria das pessoas só percebe quando já está no meio disso. Relações que antes pareciam normais começam a ficar desconfortáveis. Certos olhares mudam. Algumas atitudes ficam mais frias. E o mais confuso é que ninguém te diz exatamente o que aconteceu. Mas de alguma forma você sente. Talvez você já tenha passado por isso e tentou ignorar. Pensou que era impressão, que estava exagerando ou que a fase ia passar. Só que no fundo, aquela sensação continuava ali, insistindo. Como se existisse algo sendo dito, mesmo sem palavras. E quanto mais você tenta entender, mais difícil parece encontrar uma resposta clara. Agora deixa eu te fazer uma pergunta e pensa com calma antes de responder. Quantas pessoas ao seu redor realmente gostam de quem você está se tornando e quantas apenas toleram isso? Pode parecer uma reflexão desconfortável, mas ela revela mais do que muita conversa direta por aí. O que quase ninguém fala é que existe um motivo psicológico por trás disso. Não é aleatório. Não é só coisa da sua cabeça. Existe um padrão, um mecanismo que faz com que algumas pessoas desenvolvam rejeição, mesmo quando você não fez nada contra elas. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga essas situações. E talvez seja exatamente por isso que esse tipo de conteúdo não aparece com tanta clareza por aí. Porque ele não é leve, não é superficial, mas é necessário. Então, se esse tipo de reflexão já te fez pensar em alguém ou em alguma situação específica, vale a pena continuar. Porque o que você vai entender a partir daqui pode explicar muito mais do que parece. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, fica por aqui. Tem muita coisa que normalmente passa despercebida, mas depois que você enxerga, não tem como voltar atrás. Você já percebeu como algumas pessoas mudam com você sem motivo claro? No começo, tudo flui bem. Existe troca, leveza, até admiração. Mas com o tempo, algo começa a ficar estranho. O olhar muda, o tom muda, a energia muda. E o mais confuso é que você não fez nada de errado. Pelo menos nada que consiga apontar com clareza. Ainda assim, a relação parece pesar de um jeito difícil de explicar. Muita gente interpreta isso como inveja ou implicância, mas a raiz costuma ser mais profunda. Nem sempre alguém se incomoda com você por algo que você fez. Às vezes, o incômodo vem daquilo que você representa. Sua forma de agir, suas escolhas, sua postura. Tudo isso pode funcionar como um reflexo direto para quem ainda está tentando fugir de si mesmo. E nem todo mundo está pronto para esse tipo de confronto interno. Pense em alguém que vive adiando decisões importantes. Quando essa pessoa encontra alguém disciplinado, que faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade, isso não passa despercebido. Não é só a admiração que surge ali. Existe um desconforto quase imediato, porque aquilo expõe uma diferença que ela tenta ignorar todos os dias. E quanto mais evidente essa diferença se torna, mais difícil fica lidar com isso de forma madura. O mesmo acontece com quem vive no meio do caos emocional. Quando essa pessoa se depara com alguém que mantém equilíbrio, que não reage a tudo, que sabe a hora de se afastar, algo dentro dela se agita. Não porque você está errado, mas porque sua estabilidade evidencia aquilo que ela ainda não conseguiu construir. E essa comparação, mesmo que não seja dita, pesa. Agora pensa na sua independência. Em quantas situações você deixou de se moldar para agradar? Em quantos momentos você decidiu seguir seu próprio caminho, mesmo sabendo que isso poderia incomodar alguém? Para quem está acostumado a controlar, manipular ou depender emocionalmente dos outros, isso soa quase como uma ameaça. Não é sobre você ser difícil, é sobre você não ser mais previsível. E quando alguém não consegue lidar com esse incômodo interno, surge um movimento quase automático: te rotular. Talvez você já tenha ouvido coisas assim, mesmo sem entender de onde vieram. Dizem que você mudou, que está diferente, que está distante. Em alguns casos, até insinuam que você se acha superior.
Mas se você parar para analisar com calma, isso realmente corresponde à sua intenção? O que muitas pessoas não percebem é que esses rótulos raramente descrevem quem você é de fato. Eles revelam muito mais sobre quem está falando. É uma forma de aliviar o desconforto sem precisar olhar para dentro. Em vez de encarar o próprio bloqueio, a pessoa projeta em você aquilo que não consegue aceitar em si mesma. E isso acontece de forma tão natural que ela nem percebe o que está fazendo. Talvez o ponto mais difícil de aceitar seja esse. Quanto mais você cresce, mais você ativa esse tipo de reação em quem ainda está preso. E isso não significa que você precisa se diminuir para caber no conforto de alguém. Mas levanta uma questão importante. Será que o problema é realmente o que você está fazendo? Ou o que a sua presença está revelando nos outros? E quando você começa a perceber isso com clareza, uma outra mudança acontece. Porque não é só sobre como as pessoas te enxergam, mas sobre o que acontece quando você deixa de se encaixar no papel que elas esperavam de você. Existe um momento específico em que a dinâmica entre você e certas pessoas começa a mudar. E quase nunca isso é dito de forma direta. Antes, tudo parecia fluir sem conflito. Existia uma harmonia que, olhando agora, talvez nem fosse tão equilibrada assim. Você cedia mais, explicava mais, aceitava mais. E isso mantinha uma espécie de estabilidade que funcionava. Mas só enquanto você ocupava aquele papel. O problema é que esse tipo de relação costuma ter uma base invisível. Alguém precisa se adaptar o tempo inteiro, enquanto o outro se acostuma com essa posição confortável. E enquanto você se mantinha disponível, compreensivo e previsível, ninguém questionava nada. Pelo contrário, você era visto como alguém fácil de lidar. Mas será que isso era realmente algo positivo? Ou apenas conveniente para quem estava do outro lado? Em algum ponto algo muda dentro de você. Não é algo brusco, nem uma decisão impulsiva. É mais como um limite que começa a se formar aos poucos. Você passa a perceber o quanto se explicava sem necessidade, o quanto aceitava situações que te desgastavam, o quanto evitava conflitos apenas para manter uma imagem de alguém tranquilo. E essa percepção muda completamente a forma como você se posiciona. Você começa a falar menos do que sente, não por medo, mas por clareza. Para de reagir a provocações que antes te tirariam do eixo. Deixa de justificar cada escolha como se precisasse de aprovação constante. E, principalmente, começa a dizer não em momentos que antes você diria sim, só para evitar desconforto. Já aconteceu com você essa virada, mesmo que tenha sido sutil? Para você, isso representa crescimento. É um sinal de maturidade emocional, de alguém que começou a se respeitar mais. Só que, para quem se beneficiava da sua versão anterior, essa mudança não é bem recebida. Aquela facilidade desaparece. Aquela previsibilidade deixa de existir. E de repente, a relação que parecia tão estável começa a apresentar ruídos. E é aí que surgem as críticas disfarçadas de preocupação. Dizem que você está diferente, que se afastou, que já não é mais como antes. Em alguns casos, tentam te fazer sentir culpa por simplesmente não agir como antes. Mas se você olhar com atenção, o que exatamente mudou? Foi você que se tornou alguém difícil? Ou foi a relação que perdeu o controle que antes tinha sobre você? O que quase ninguém admite é que muitas conexões se sustentam em padrões de dependência. Quando você quebra esse padrão, o outro lado precisa se adaptar ou se incomodar. E nem todos estão dispostos a fazer esse movimento. Então, ao invés de reconhecer isso, preferem te rotular. Fica mais fácil dizer que você mudou do que admitir que perderam acesso a uma versão sua que era mais fácil de lidar. Talvez a verdade mais incômoda seja essa. Você não ficou pior. Você apenas deixou de ser útil para certas expectativas. E quando isso acontece, algumas pessoas não sabem como se relacionar com quem você se tornou agora. E isso leva a um ponto ainda mais profundo.
Porque quando você continua evoluindo, não é só o controle que se rompe. Você começa a expor algo que muitos tentam evitar a qualquer custo. Existe algo que quase ninguém fala sobre crescimento pessoal. Ele nem sempre inspira. Às vezes, ele incomoda. E não é porque você está impondo nada, nem tentando provar algo para alguém. É simplesmente porque a sua mudança se torna visível. Sua forma de pensar muda, suas atitudes mudam, suas escolhas começam a seguir outra direção. E isso, mesmo sem intenção, acaba gerando comparação. E comparação é algo delicado. Quando alguém observa sua evolução, automaticamente surge uma referência interna. Não precisa ser algo consciente, nem declarado, mas a mente faz esse movimento sozinha. E dependendo de como a pessoa enxerga a própria vida, essa comparação pode gerar admiração ou desconforto. Já percebeu como algumas pessoas se afastam justamente quando você começa a melhorar? Se você organiza sua rotina, alguém percebe a própria desordem. Se você passa a cuidar da mente, alguém se depara com o próprio desequilíbrio. Se você decide sair de ambientes que te faziam mal, alguém percebe que ainda continua preso ali. E esse tipo de percepção, quando não é bem elaborada, não motiva mudança, gera resistência. Porque mudar exige coragem. Exige admitir que algo precisa ser revisto. E nem todo mundo está disposto a fazer esse movimento. Então, ao invés de olhar para si, a pessoa encontra uma saída mais fácil: reinterpretar você. Sua evolução passa a ser vista de outra forma. Não como progresso, mas como exagero. Não como consciência, mas como julgamento. É nesse ponto que surgem distorções curiosas. Sua ambição vira ego. Sua disciplina passa a ser vista como rigidez. Sua clareza emocional é interpretada como frieza. E sua busca por algo melhor começa a ser tratada como arrogância. E quando você ouve isso repetidamente, pode até começar a se questionar: será que eu estou exagerando mesmo? Mas se você olhar com honestidade, vai perceber que essa reação não nasceu do nada. Ela aparece justamente quando você sai do lugar comum. Quando você deixa de aceitar padrões que antes pareciam normais. Quando você decide não continuar no mesmo ciclo. E isso cria um contraste que nem todos conseguem lidar de forma madura. Existe uma frase implícita em tudo isso, mesmo que ninguém diga em voz alta: se você mudou, eu também teria que mudar. E é exatamente isso que muitas pessoas evitam. Porque enquanto você permanece no mesmo nível, não existe confronto interno. Mas quando você evolui, você se torna uma referência viva. E isso pressiona. E talvez seja por isso que, em vez de se inspirar, algumas pessoas preferem criticar. Não porque você está errado, mas porque é mais fácil te diminuir do que encarar a própria inércia. E entender isso muda completamente a forma como você interpreta certas reações. Porque deixa de ser algo pessoal e passa a ser algo estrutural. Agora me diz uma coisa com sinceridade. Quantas pessoas mudaram com você exatamente no momento em que sua vida começou a mudar também? No fim das contas, talvez o mais difícil não seja aceitar que algumas pessoas mudaram com você, mas entender o porquê disso ter acontecido. Porque quando você começa a olhar com mais clareza, percebe que muitas dessas reações nunca foram realmente sobre algo que você fez, mas sobre aquilo que a sua presença passou a provocar. Você se tornou um reflexo que nem todos querem encarar. Deixou de ocupar um papel que era confortável para os outros. E sem perceber, começou a mostrar caminhos que muita gente evita seguir. E isso muda tudo. Muda a forma como te enxergam, como se comportam perto de você e até como falam sobre você quando você não está presente. E talvez isso explique aquela sensação estranha que você já teve em algum momento. Aquela percepção de que algo estava diferente, mesmo sem nenhuma conversa direta. Não era impressão, era leitura. Era sua mente captando algo que não estava sendo dito, mas que ainda assim estava acontecendo. O ponto é que,
Quando você entende esse processo, algo dentro de você se ajusta. Você para de se culpar por mudanças que não vieram de você. Para de tentar voltar a ser quem era só para manter relações que dependiam disso. E começa a enxergar com mais lucidez quem realmente está ao seu lado. E quem apenas se acostumou com uma versão sua que já não existe mais. E isso pode ser desconfortável no começo. Dá aquela sensação de afastamento, de quebra, de perda. Mas ao mesmo tempo, abre espaço para algo mais verdadeiro. Relações que não dependem de controle, de conveniência ou de comparação. Relações que existem porque fazem sentido, não porque são fáceis. Agora, pensa com sinceridade. Teve alguém que veio na sua mente enquanto você ouvia isso tudo? Alguém que mudou com você, que começou a agir diferente sem explicação clara? Se sim, não ignora isso. Se você quiser, escreve aqui embaixo algo simples, mas muito revelador. Eu reconheci essa pessoa. Pode parecer pouco, mas isso já diz muito sobre o que você percebeu hoje. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar coisas que antes passavam despercebidas, continua por aqui. Porque ainda tem muita coisa que pode mudar a forma como você vê as pessoas e a si mesmo.